Boa tarde, presidente. Tudo bem? Tudo bom. Eu queria perguntar sobre a medida provisória 966 dos agentes públicos, porque o governo alegando que alguns funcionários de carreira tinham receio de assinar ali para liberar uma compra emergencial, mas ao mesmo tempo também a gente vê um monte de denúncia de fraude, de superfaturamento. Como é que o senhor está vendo essa medida provisória, por favor? A medida provisória polêmica. O TCU reagiu muito forte contra a medida provisória. Vamos aguardar para ver a sua tramitação na Câmara, escolher um relator que vai ser do Cidadania, não sei qual vai ser o deputado escolhido ainda, e vamos ver como é que a gente consegue reduzir as polêmicas ou deixá-la de uma forma onde a proteção do agente público não seja uma coisa ilimitada, como parece que está colocado hoje na medida provisória. Presidente, a pauta de hoje vai ser naquela ordem mesmo que está no Infoleg? Começa com barragens, aí vai para o TRF6? Não, acho que a gente vai discutir agora qual é a ordem, mas eu acho que o projeto de máscaras é mais simples. Acho que o projeto também das comunidades indígenas, eu acho que está fácil, falta só o governo colocar o seu ponto de vista e depois vamos votar os outros. Alguns têm polêmica, né? O TRF6 tem alguma polêmica, alguns líderes estão com dificuldade, mas vamos ver na hora da sessão como é que vai avançar a pauta. E assim, só tem algum comentário, assim, o presidente, ele vetou a ampliação do auxílio emergencial para algumas categorias, né, na semana passada. O senhor tem algum comentário em relação a isso, assim, isso quando voltar para o Congresso pode ser retomado? O que eu imaginei, quando a matéria passou na Câmara, é que estava meio que consensuado aquelas categorias, mas o presidente tem o direito de vetar, cabe agora ao Congresso Nacional convocar uma reunião e decidir pela manutenção ou pela derrubada do veto. A minha impressão inicial é que aquela matéria ela foi para o governo de forma consensual entre Câmara e Senado e o governo. Era a impressão que tinha me passado, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Presidente, boa tarde. Duas perguntas. Primeiro, em relação ao Enem, se o senhor já teve alguma articulação direta com o governo, se partiu do governo a ideia de adiar o Enem, conversando com o senhor, ou se isso vai vir aqui do Congresso. A gente sabe que o Senado também está tratando desse projeto, se a Câmara tem algo nesse sentido. Não, a Câmara tem muitos nesse sentido, o Senado também. Na quinta-feira eu conversei com o presidente da República, pedindo que ele pudesse avaliar e decidir, era o nosso pleito, claro, pelo adiamento, porque o ambiente nas duas casas é pela aprovação do decreto legislativo. Melhor que pudesse vir do presidente uma decisão antes que o Senado e a Câmara tomassem a decisão de votar, para não parecer que foi uma coisa contra o governo, né? Na verdade, essa demanda do adiamento do Enem vem de todo o Brasil, né? de muitas famílias. Acho que é a decisão correta. Eu fiz esse pleito ao presidente, ele ficou sensível à ideia, mas até agora não tem uma posição definitiva. Ontem o ministro Ramos me ligou, dizendo que estava trabalhando para conseguir o adiamento, mas até agora, do ponto de vista formal, a gente não tem nenhuma posição. E sobre a sanção do projeto aos estados, né, que está demorando, como é que o senhor está vendo isso? E essa demora que demora a chegar, enfim, para os governadores, para os prefeitos? Olha, o presidente deve ter os seus motivos para estar adiando. Agora, quanto mais você adiar o apoio a estados e municípios, né, como a arrecadação já vem caindo desde o final de março, alguns vão ficar numa situação muito ruim de forma muito rápida. Isso pode acabar gerando a necessidade de uma segunda onda de apoio, né, de um segundo projeto, que não seria bom. Então, o ideal era que o governo pudesse sancionar, né? Eu imaginei quando o presidente Davi pediu celeridade à Câmara, e nós votamos logo no primeiro dia útil seguinte, na segunda-feira, mas infelizmente está atrasado, mas certamente o governo tem suas razões. Eu espero que o governo possa sancionar esta semana para que a ajuda aprovada pelo Congresso Nacional com acordo com a equipe econômica possa ir a sanção e os recursos possam chegar aos estados e municípios. Mas tem uma conversa do governo com a Câmara para articular com os governadores, enfim, um acordo, alguma coisa assim em relação àquele trecho que ele quer vetar sobre as categorias que seriam exceção para o aumento? Não sei. O que eu falei ao presidente é que seria bom uma reunião
por videoconferência na hora da sanção. Eu acho que era um gesto importante, né? Apesar de divergências entre o governo federal e alguns estados e municípios, o gesto de uma reunião seria um gesto simbólico importante, mostrando que na hora da sanção de um projeto fundamental para a manutenção da administração pública de estados e municípios, todos, pelo menos não dá para ter todos os prefeitos, mas todos os governadores possam estar presentes e participando da sessão de sanção do projeto. Seria na hora da sanção essa reunião, então, não tem uma data? Não, eu acho que seria um gesto importante. Eu acho que os conflitos acontecem, as divergências são democráticas, mas na hora que vai se sancionar um projeto desse, era bom que todos pudessem estar na mesma mesa, né, e mostrando a importância que esse projeto tem para que estados e municípios possam continuar atendendo a população brasileira. Obrigada. Presidente, quando foi instalada a votação remota, está dando para entender bem? Porque é a mesma máscara da outra vez que não deu. Por enquanto está dando para entender. Vamos lá. Quando foi instaurada a votação remota, teve aquele acordo de se votar coisas especificamente para o coronavírus. O caso do TRF é um projeto estruturante da Justiça, do Judiciário brasileiro. É uma mudança grande, criar um TRF novo. Eu queria saber por que isso está sendo votado agora, se esse era o momento mesmo de votar isso, e também se não preocupa a criação de novas despesas, porque, lógico, vai ter remanejamento de cargo, mas pelo menos um prédio novo vai ter que ter. Claro. Não, a bancada de Minas demandou a votação dessa matéria. Eu disse que entendia que não era o melhor momento, mas a demanda da bancada mineira, eu tinha me comprometido, né, em pautar a matéria, né? É claro que tem uma boa parte de parlamentares que gostaria de ver esse projeto votado, né, aprovado ou não em outro momento, mas agora é uma decisão que cabe ao coletivo de deputados e deputadas, sob orientação dos líderes, para que se tome a decisão. Ela está pautada, porque foi assim que eu combinei com a bancada mineira e com muitos líderes. Presidente, ontem o senhor e o presidente Alcolumbre decidiram pelo cancelamento do recesso parlamentar no meio do ano. A minha pergunta é sobre de que maneira o parlamento recebeu isso, no sentido de que nós temos eleições municipais esse ano e esse período é muito utilizado, né, por quem defende um candidato ou até é candidato para visitação às bases, e a gente está nesse ano inclusive com questionamentos relacionados à data das eleições que estão mantidas, mas já existe esse questionamento sobre uma eventual mudança da data. Olha, eu acho que a decisão está correta, a proposta do presidente do Congresso Nacional. A minha avaliação é que no período do recesso, se possível, nós estaremos retomando os trabalhos no Congresso Nacional e ficamos esse período todo em votação remota. Então eu acho que o recesso de alguma forma já foi, vamos dizer assim, de alguma forma foi atendido, né, nesse período. Ninguém tem condição, né, até pela necessidade, né, do distanciamento. Em julho a gente ainda vai estar em algum momento ainda com um número alto ainda de contaminados pelo vírus. Então eu acho que a ideia do presidente do Congresso foi uma ideia correta e acho que cabe ao parlamento continuar trabalhando, né, e começar a discussão, como nós vamos fazer nos próximos dias, sobre a data da eleição, né? O presidente Davi vai constituir um grupo junto com a Câmara para que nós possamos discutir a questão da data da eleição, se nós vamos mantê-la no mesmo dia ou se a decisão do parlamento vai ser modificá-la dentro do próprio mandato, uma outra data, né? Então seria o adiamento da eleição sem prorrogação de mandato. Isso eu vi ontem na discussão com os líderes, que é uma posição quase de unanimidade. A maioria dos parlamentares entende que podemos ter o adiamento, mas não devemos ter a prorrogação de nenhum mandato. Para discutir isso, depois discutir junto ao TSE, a partir de segunda-feira, junto ao novo presidente do TSE, o ministro Barroso. Presidente, o senhor disse que o Ramos está trabalhando uma proposta a respeito do adiamento do Enem, mas se o Senado aprovar hoje, o senhor deve segurar esse projeto em vez de colocar em pauta? Como é que vai ficar? Se o Senado votar, eu vou votar. Se o governo não decidir
né, na tramitação do projeto entre o Senado e a Câmara, eu vou votar. Vou votar o do Senado, vou apensar os PDLs dos deputados, das deputadas, vou votar tudo junto e vamos promulgar a decisão do Congresso Nacional. Eu espero que o governo possa decidir antes da votação da Câmara e do Senado. Mas o senhor vai fixar um prazo para o governo poder apresentar uma proposta? Agora é a tramitação. A Câmara queria votar na quinta. Eu segurei até hoje, o Senado vai votar hoje. Eu espero que a gente possa ter uma posição do governo no dia de hoje, que eu acho que resolve o problema da melhor forma possível, com diálogo entre o Parlamento e o Poder Executivo. Até porque esse tema aqui na Câmara e no Senado tem uma grande maioria. Uma pergunta, presidente, sobre aquele projeto de regularização fundiária que deve ser votado amanhã. Há muitos questionamentos em relação ao momento dessa votação, né? No meio da pandemia. O senhor acha que é necessário fazer uma votação desse projeto? Acho que é um projeto importante, um texto equilibrado, que tem o apoio de todos aqueles, né, que leram o texto. Né? Eu conversei com pessoas que são ligadas ao movimento do meio ambiente hoje pela manhã e todos estão defendendo o projeto de lei do deputado Zé Silva. É um momento bom para votar um projeto de acordo. Todos nós sabemos qual é o tamanho da bancada do agronegócio. No segundo momento, talvez nós tivéssemos um projeto que não tivesse atendendo, né, ao agronegócio brasileiro, a regularização fundiária, e ao mesmo tempo protegendo o meio ambiente brasileiro. Acho que a hora, do meu ponto de vista, é uma hora correta, já tem acordo da maioria dos líderes, não de todos, mas de uma boa parte, e acho que ficou um texto muito equilibrado. Ele vai na linha do que o governo pretende, mas de forma nenhuma defendendo grilagem, defendendo anistia, e beneficiando aqueles que acabaram de invadir alguma terra. Então, nós estamos tendo um marco temporal de 2008 e temos uma limitação a 6 módulos, que eu acho que é uma coisa que atende 95% das propriedades, mas de forma nenhuma beneficiando aqueles que invadiram nos últimos anos, aqueles grandes latifúndios, concentrando nas pequenas propriedades. Eu só queria tirar uma dúvida. Esse grupo que vai ser criado vai ser uma comissão mista para debater o Acredito que seja isso. Acho que sim. Aí debate, aí depois conversa com o presidente Barroso. Claro, o Congresso dialoga com o TSE, até porque você vai ter que mudar a Constituição e mudar algumas leis. Mas a ideia é que não prorrogue mandato, é isso, né? Se prorrogar, não. Adiar a eleição sem prorrogar mandato. Isso. Isso, tá bom?